No vídeo hoje nós vamos entender de forma bem simples como é que a gente pode gerar um efeito fluido usando um recurso que é um objeto com a forma esférica. Isso aqui às vezes atrapalha um pouquinho quando a gente tenta obter o resultado. Eu estou usando para essa experimentação aqui a versão 291.2. Vocês podem usar versões mais antigas, porém tem que ficar atento porque alguns recursos aqui explicados podem não coincidir com as versões mais antigas aí que você esteja utilizando. Vamos lá. Para fazer o efeito, nós vamos usar esse cubo que vai ser o domínio aqui no nosso experimento. Então eu vou usar o S de escala para aumentá-lo. Vamos olhá-lo aqui pela vista, que é a vista wireframe. Aqui no centro eu vou gerar uma esfera. Então vou adicionar uma Mesh UV Sphere. Vou aumentar o tamanho dela para S. E vou aplicar nessa esfera, para gerar o efeito que eu preciso aqui, ó, o recurso de um modificador que vai dar para ela um estado sólido. Para fazer com que a espessura desse recurso sólido funcione, eu vou aumentar aqui o thickness para o fator 0.2. Vocês vão ver que eu gero aqui um espaçamento interno nessa esfera. Agora o que é que eu preciso para poder fazer o efeito aqui de uma fluência de um líquido dentro desse objeto esférico usando o recurso que é o simulador com a física fluid. Eu vou criar um outro objeto aqui dentro. Nesse caso, eu poderia gerar aqui uma mesh cúbica. Vou usar o S para diminuir um pouquinho, tá? E agora nós vamos aplicar a física fluid em cada objeto para fazer o resultado que nós precisamos. Então, inicialmente, eu vou selecionar esse objeto maior e vou dar para ele aqui a física fluid com o tipo domínio. Ele vai ser a área onde vai acontecer o efeito. Por hora eu não vou mexer nas configurações dele ainda, mas eu vou selecionar esse objeto. Como ele vai ser um objeto de obstáculo, eu vou usar para ele o fluido do tipo Effector. Vou abrir as configurações, não vou mexer em nada por enquanto, tá? E por último, eu vou selecionar o objeto cúbico. E para esse objeto nós vamos dar para ele, na simulação fluid, o efeito de um líquido jorrado. Então nós vamos usar aqui o fluid tipo flow. E vamos configurar esse objeto aqui para que ele simule um tipo não de fumaça, mas sim de líquido. Nesse caso, ele vai ter um comportamento nessa simulação, que é o Flow Behavior. Eu vou mudar de geometria para Inflow. Ou seja, ele vai jorrar o líquido dentro aqui do nosso efeito. Eu vou selecionar o objeto, que é o domínio, e vou estabelecer para ele algumas configurações para gerar o efeito que eu preciso. A primeira condição que eu vou usar aqui é a condição de resolução. Eu quero lembrar vocês que quanto maior essa resolução, melhor a qualidade do efeito líquido, mas o processamento fica muito pesado. Então, se você não tiver uma máquina aí com uma boa quantidade de memória e um adaptador gráfico ideal, não coloque esse valor alto aqui, porque pode dar um travamento aí no seu equipamento. Vamos mantê-lo por enquanto em 32. Porém, aqui no Domain Type, ele está usando a condição de gás. Eu quero que ele seja um líquido. Eu vou correr até a guia chamada Cache. Nela vocês vão ver que existe aqui uma determinação, que é uma pasta que vocês podem selecionar aí junto ao seu computador para gravar a simulação prévia do efeito, para depois ser renderizado, tá? Então vocês têm que selecionar a pasta, ele já dá uma pasta aqui de forma automática, eu vou usar essa que ele está usando, tá? E aqui ele está dizendo onde é que vai começar a simulação e onde vai finalizar. Percebam que eu estou usando aqui na timeline 250 frames iniciais. Aqui ele está dizendo que eu vou começar do frame 1 e vou finalizar no frame 250. Então eu vou diminuir um pouco isso, eu vou deixá-lo aqui com 140 e vou diminuir também a timeline para 140, apenas para agilizar aqui a explicação para vocês. Nessa condição do cache, para eu poder fazer as simulações manuais, eu vou alterar esse ajuste aqui chamado Type de modo Replay para o modo Modular. Isso vai me permitir que eu faça de forma manual o bake das simulações prévias. Mas para poder o bake funcionar no Mesh, no Particles, etc., eu tenho que ativar essa opção chamada isResumable. Com ela ativa,
Agora vocês vão ver que aqui em cima, onde tem o setting, vai surgir uma tarja, que é uma barra chamada Bake Data, para eu gerar a simulação que eu preciso. Então, se eu quiser agora fazer a geração de um efeito desse objeto aqui, causando preenchimento dessa esfera aqui internamente, eu vou utilizar o Bake Data. Ele vai gerar a primeira simulação e vocês vão ver algo interessante. Criado o efeito, se eu der o player, vocês vão perceber que no meu caso aqui eu não consigo gerar o efeito do líquido preenchendo o objeto. Por que que isso está acontecendo? Eu vou olhar a vista dessa cena aqui pela condição, que é a vista frontal. Vou aproximar e eu vou selecionar esse objeto, tá vendo aqui, pessoal? Que é o objeto que eu utilizei como o objeto de obstáculo. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Vou clicar fora e vou selecionar a opção de faces e vou selecionar apenas essas faces aqui superior desse objeto. E vou utilizar aqui o X Faces. Eu deletei essas faces superiores. Então, retornando agora para a Object Mode, eu vou repetir o efeito. Porém, eu vou ter que vir no domínio e vou liberar aquele Bake Data que eu gerei anteriormente. Então, eu dou Free Data e vou aplicar novamente o Bake Data. Vamos aguardar a tarja do Fluid Bake gerar os 100%. E notem que agora, se eu der o play, vocês começam a ver o objeto preenchendo aí, ó, a esfera de forma interna. Então isso aqui é uma observação que nós temos que fazer em relação à prática desse recurso. Nesse caso eu precisei excluir as faces superiores para poder aqui o efeito acontecer. Mesmo tentando utilizar aqui nesse objeto o efeito de effect com o planar que me permitiu fazer a simulação interna, aconteceram erros na confecção dessa geração. Agora eu posso simplesmente, se quiser, gerar o efeito simulando aqui a prévia mesh. Eu simplesmente vou selecionar o domínio e vou buscar a barra do mesh. Eu vou ativá-la e abrindo-a, eu vou encontrar a tarja para gerar também o Bake Mesh, que vai ser a simulação para gerar a malha do efeito líquido. Então eu vou clicar aqui. Ela é um pouquinho mais lenta do que o Bake Data. Eu vou aguardar chegar aqui no frame último, que é o 100% do Fluid Bake, que vai ser gerado aqui embaixo. E quando ela finalizar, eu vou demonstrar a vocês como é que ficou esse efeito, usando dessa forma aqui, que eu utilizei para gerar o líquido que eu quero. Então, dando play agora, ele simula esse efeito. E agora simplesmente eu posso selecionar esse objeto, ocultá-lo, voltando a minha vista para o modo sólido, eu tenho o efeito da simulação líquida, gerando aqui uma formatação esférica no preenchimento. Então essa é uma forma, pessoal, que vocês podem utilizar para fazer algumas modificações aí na simulação para gerar uma formatação sobre algo que vocês queiram aí. Fica a ideia, comece a experimentar, alterem os parâmetros para ter resultados bem mais qualitativos aqui nesse resultado. Até o próximo tutorial.